estamos em que dia da campanha mesmo? 11º dia, né? Estamos 11º dia, firmes e fortes. Vamos orar, fecha os seus olhos agora, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco, que ministre aos nossos corações, ao nosso espírito. Uma noite especial, uma noite maravilhosa, uma noite onde Deus vai mexer conosco, vai falar conosco, vai mexer nos nossos fundamentos. Vamos estar orando por alguns instantes. Aleluia, Jesus. Estenda as suas mãos aos céus, ore comigo agora e fala: Senhor Jesus, nesta noite eu quero pedir ao Senhor, vem agora, me leve a te louvar, a te adorar, a te bendizer. Eu quero te exaltar de todo o meu coração, e eu te peço, ó meu Deus, fala comigo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos louvar. Quantos estão cansados, mais animados? Não, olha. Cheguei ali, estava ali a Eunice e Riso. Falei: Riso, você quer meio quilo de cansaço? Está amarrado, irmão. Leva os seus meio quilo lá para outra pessoa. Eu já tenho meu 1 quilo aqui, fica com o seu meio quilo ali. Cansados, porém não desanimados nem abatidos, né? Porque a semana, graças a Deus, Deus tem nos dado trabalho, serviço, né? E adoramos o Senhor por isso. Mas também nós sabemos que o louvor nos ajuda também a soltar, né? A nossa alma, soltar o nosso corpo, renovar o nosso espírito, porque quando fazemos algo que nos dá prazer, isso também renova a nossa força. Quantos creem que cantar, adorar o Senhor renova nossas forças? Amém? Aleluia. Se ajoelhe, pegue o seu pedido de oração. Você que cantou dizendo que o Senhor está no secreto da sua vida. Que muitas vezes, quando as nossas lágrimas, elas vêm por conta de um sofrimento, mas o Senhor ouve a sua oração. Coloque agora os seus pedidos diante do Senhor. Suplique a presença dEle essa noite. Isso, irmãos. Cada um deles diante do Senhor. Está subindo, está subindo, está subindo. E aquilo que você está plantando em oração, em busca, isso vai ser trazido em bênção para você em 2022.
E muitos dos seus alvos serão cumpridos ainda no ano de 2021. Porque o Senhor tem prazer em te abençoar. Cuidando, tá chorando por ti. Aleluia, Jesus. Ore comigo ainda de joelhos, ore comigo e fala: Senhor Jesus, nesta noite, eu estou agora ajoelhado, humilhado, diante do Senhor. Ah, meu Pai, o Senhor já conhece os meus pedidos, os meus alvos para 2022. E eu quero lhe dizer, é ano de Eliseu, 365 dias de porção dobrada. E isso vai acontecer, vai ocorrer. Por isso, meu Deus, eu rogo ao Senhor, opera, meu Pai, os milagres na minha vida, em nome de Jesus. Podeis assentar todos, por favor? Nós vamos tirar os nossos dízimos e ofertas. Eu quero ler com vocês aqui, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 em diante. Segundo Coríntios. Também, irmãos, fazemos-vos fazer conhecer a igreja de Deus dada, a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância de alegria, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza de sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima dele, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. Versículo 5 agora. E não somente fizeram como esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Nesse tempo aqui, a igreja da Macedônia estava passando por uma crise muito terrível, de perseguição. Os apóstolos aqui estavam sofrendo muito, e a igreja não ficava atrás em termos de sofrimento. Mas, quando na verdade, eles souberam o que a igreja de Corinto estava passando, eles falaram: meu Deus, é pior do que nós estamos vivendo. Então a Bíblia Sagrada diz aqui, o apóstolo Paulo começa a exaltar a igreja da Macedônia, falando: olha, eles chegaram para nós e pediram com muito rogos que pudessem participar das ofertas de generosidade. E aconteceu algo muito mais profundo ainda, que eles, quando deram voluntariamente os seus dízimos e as suas ofertas, e depois deram a si mesmos, para Deus, depois para nós. Aqui mostra claramente o que a igreja da Macedônia fez. O coração estava totalmente em Deus, totalmente em Cristo, de tal forma que eles abençoaram a igreja, primeiro, com os seus dízimos e com as suas ofertas. Mas depois, a Bíblia diz que voluntariamente eles se deram para o Senhor, e depois chegaram para os apóstolos falando: nós nos colocamos nas mãos de vocês para também servir a Deus. Isso chama-se aliança total e completa. A pessoa se dá para Deus e depois fala: eu me dou também para vocês, para a igreja. Eu sirvo a Deus na minha alma, no meu espírito, com o meu corpo, com o meu louvor, com a minha adoração, mas sirvo também a igreja. Eu me dou para Deus e me dou para a igreja. E ele diz: e eles pedindo com rogos que pudessem dar financeiramente. Então eles chegam e falam: e além disso, de nos darmos ao Senhor, nos darmos para a igreja, nós
em generosidade, Paulo chega e diz: eles deram muito mais do que nós esperávamos. Isso é o coração de alguém que está totalmente ligado e aliançado com o nosso Deus. Por isso nós vamos passar com os nossos envelopes agora. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pegue o seu envelope agora, em nome de Jesus. Pegue o seu envelope e nós vamos orar logo em seguida. Eu acho interessante essa frase. Eles deram a si mesmos. Deram a si mesmos. A Deus e a nós. Se colocaram como servos do Senhor a serviço da igreja, pedindo que o apóstolo Paulo e a comitiva apostólica pudessem usá-los de alguma forma na igreja. Que coisa maravilhosa. Quando pessoas fazem isso, falam: eu quero servir, eu quero me dar, eu quero simplesmente me entregar, não só ao Senhor, mas também para servir a igreja, em nome de Jesus. Senhor, em teu santo nome, eu quero te agradecer pela igreja da Macedônia, mas ela não está aqui, e eu quero orar e pedir ao Senhor pela igreja, pelo teu corpo que está aqui, que é abençoado, que é honrado, que é ungido. Meu Pai, que o corpo, Senhor, serve ao Senhor, serve à igreja, e com seus dízimos e com as suas ofertas. Por isso, meu Pai, multiplica, meu Pai, as bases financeiras de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Podeis trazer, por favor, e coloque no gasofilácio. Aleluia. Lembrando que amanhã às 15 horas nós teremos o curso presencial, no 12º dia, e também nós teremos presencial às 19h30, e será a pastora Mara que vai pregar. Sabe por quê, não sabe? Quem vai querer ouvir a pastora Mara, diga amém. Pois é. Estava sabendo, não? Então ficou sabendo agora. Está vendo aqui? Sabe por quê? Na segunda-feira ela me deu o bolo. Ela achou que eu não ia vingar. Eu sou vingativo, viu, pastora Raquel? Eu sou vingativo. É ou não é, pastor Miller? Tem que vingar ou não tem? Esse tipo de vingança tem que ser certo. É ou não é? Não fez o serviço ontem, tem que fazer agora. É ou não é? Ainda mais está indo embora agora, rapaz. Daqui um pouquinho, ó. Está querendo trabalhar mais não. Que conversa é essa, Marinha? Rapaz, deixa eu contar um negócio para vocês aqui, antes de passar para o pastor Ronald. Você precisa ver, gente, segunda-feira, um caba sapatinho de fogo, vassourinha de Jesus. Não, você precisa ver, reteté puro, um tal de Galego, o nome dele agora é Pastor Galego. Quem é o Pastor Galego? Rapaz, Marinha falou o seguinte: ué, o que deu? O que aconteceu? O que houve? O que foi que houve nesse homem? É ou não é, Marinha? Você tomou o susto, tomou não? A Marinha ficou assim, falou: não é ele não. Não, mas já pegou o manto, a coisa já está indo. Olha, então nós teremos o culto, e amanhã à noite, também logicamente com a live, sexta-feira e sábado, nós estaremos indo para o monte. Fechado? Às 19 horas estaremos aqui, 19 horas, e logicamente, nós estaremos no monte até 11h30, lá orando, buscando ao Senhor. E domingo, às 9 horas e às 18 horas, estaremos dando o encerramento da nossa campanha. E já nos preparando para o culto da virada, dia 31, viu, gente? Todos nós firmes aqui, firmes e fortes, em nome de Jesus. Certo? E olha, quero chamar aqui à frente para ministrar para nós hoje, cabra muito chegado, muito amigo, há muitos anos que andamos juntos,
privilégio meu tê-lo conosco, privilégio nosso tê-lo conosco, um homem de Deus. Vamos receber com a salva de palmas nosso pastor Ronald Matos, amém, gente? E olha, faz tempo que eu dou trabalho para esse cabra, sabia? Faz muito tempo. E olha o tanto que ele está bonito, olha para você ver, gente. Olha como é que ele está chique. É ou não é? Posso tirar aqui? Posso? Glória a Deus. Só ver seu rosto bonito aí. Boa noite, gente. A graça do Senhor reine sobre vós, amém? É um prazer imenso estar com vocês aqui, mais uma vez. É uma honra sempre receber o convite do Bispo de Paula, juntamente com a sua amada Bispa Cleudia. E rever alguns irmãos, alguns eu tenho certeza que não estão aqui por conta do trabalho, enfim, dia de semana é bem complicado, principalmente quando vem uma campanha intensa como está sendo projetando, né? E não entendi. Gente, cadê o Moisés? Não está aqui não. Cadê o Moisés? Foi arrebatado. Foi beber uma aguinha. Olha lá ele. Vem, Moisés. Nada, não atrapalha não. Sabe por que eu chamei o Moisés aqui, gente? Sabe por quê? Por causa de um detalhe. Moisés ontem defendeu o TCC dele na engenharia civil e tirou 10. Vamos dar para ver esse cara. Tirou 10 lá, gente. TCC de engenharia civil. Você quer o quê? Parabéns, Júlio. Parabéns, meu filho, viu? Me passa o contato dele, viu? Passa o contato dele para ele construir minha casa. Rapaz, que é isso. Parabéns, querido. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe ricamente. Fazer TCC já é um milagre, tirar 10. Né? Eu estou impressionado aqui com você. Impressionado mesmo. Glória a Deus. Vire para a pessoa mais charmosa, mais elegante, mais bonita que está ao seu lado. Se não tem ninguém aí, você aponta para o bispo e a bispa aqui. Diga para ele, que bom que você está aqui, querido. Que Deus te honre nessa campanha, projetando 2022, o ano de Eliseu. Amém? Porção dobrada. Quem vai receber porção dobrada aqui, diga aleluia. Gente, antes de iniciar a palavra, eu quero assim dizer para vocês que é um motivo mesmo de muita alegria estar aqui com vocês, rever os meus irmãos, estar com o Bispo de Paula, a Bispa Cleudia. Para mim é um motivo de muita, mas muita honra mesmo. Eu deixei tudo lá que eu tinha para fazer para receber o comando dele. Então eu gostaria, antes de iniciar a leitura, dizer para vocês que muitas coisas acontecem em nossas vidas, principalmente os mais velhos aqui. A minha fala vai para os mais velhos. E que nós não conseguimos entender muitas coisas. Muitas mesmo. Mas quando nós estamos atentos à voz do Espírito Santo que usa os nossos anjos, ou os profetas, certamente você vai se livrar de conselhos terríveis, como aquele que Absalão recebeu. Então, vocês estão bem direcionados por um casal que eu tenho um prazer imenso, que eu não conheci, Deus me apresentou. Né? Eu estou em Feira de Santana há 1 ano trabalhando com um amigo meu, como assessor dele, como vereador, e eu estou conhecendo o que eu não conheci em 10 anos em Feira de Santana, de pastores, eu estou conhecendo em 1 ano. Mas pastores, apóstolos, que tem uma igreja com 5 pessoas. Com 5 pessoas, eu não estou mentindo. 5 pessoas. Que muitas das vezes eu não sei se eu choro ou se eu me compadeço com algumas pessoas que chegam lá no gabinete para me atender, porque o pastor fez assim, pastor, o senhor atende aí
e oriento alguns pastores, tem pessoas que, meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia mesmo. E vocês estão diante de alguém, né, que é guerreiro, guerreira, e que eu tenho certeza que tem feito aquilo que Deus tem direcionado o seu coração. Então, eu não sei porque eu estou dizendo isso, não vim preparado nada para dizer sobre isso, né? Mas eu gostaria de dizer para vocês estão em boas mãos, em boas mãos, em boas mãos. Agora, é necessário que nós venhamos a entender algo. Pastor, ele não anda só. É impossível ele andar só. E muitas das vezes ele não consegue ter ideia e uma visão que você tem. Porque é você que está no campo, é você que está lá com outras ovelhas. Então você que é de suma importância, você que é de confiança, você traz aquilo que muitas das vezes vai agregar ao ministério, vai agregar ao sacerdote, vai agregar à igreja, vai agregar. Ah, mas eu não vou porque senão eu vou ser recluído ou censurado. Não, de forma alguma. De forma alguma. Porque você está ali para agregar. E eu sei que o bispo de Paula e a bispa Cleia são inteligentes o suficiente para saber de onde está vindo a fonte, para alimentar e para gerar um crescimento muito maior, como a bispa Cleia falou aqui, que em 2022 haverá um crescimento extraordinário aqui na igreja. Ah, não, eu gostei lá. Haverá um crescimento extraordinário aqui na igreja. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor? Com muito trabalho, com muita luta, com muita oração, com muita entrega, com convites. Igreja não cresce apenas tendo culto. Igreja ela não expande apenas tendo reuniões. Muito trabalho. É tirar a ovelha da boca do lobo e da mão do diabo, ou seja, dos leões. E para tanto, é necessário que a igreja esteja imbuída nesse propósito, esteja alicerçada nesse projeto. Para quê? Para que os nossos cultos sejam cultos a qual você diga assim, olha, aqui foi eu que trouxe, demorou, olha, foi duro, mas eu trouxe, está aqui. Essa é a função da igreja. Amém, gente? E eu tenho plena certeza que a mensagem que Deus colocou no meu coração para falar com vocês hoje, acredito eu, humildemente, que vai ajudar nessa fala que eu iniciei aqui. Claro que diante de uma igreja, de tantos mestres da palavra, né, o bispo, a bispa, os pastores que aqui compõem, eu acredito que eu sou o mínimo, mas eu acredito que o Espírito de Deus vai fazer algo poderoso para trazer uma revelação poderosa em nossas vidas, e a hermenêutica do Espírito Santo vai vir sobre nós. Amém, gente? Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 15. A moça, a Adrine, né? Andrine falou que eu posso pegar dali, porque a minha Bíblia é numa versão bem diferente. Eu não uso essa, mas ela é mais leve para viajar. Eu fiz a mensagem em uma Bíblia grandona, pentecostal, que eu gosto muito, que é a mesma tradução de vocês aqui, vocês utilizam. Se você gosta de anotar um tema interessante, eu gostaria que você anotasse aí. Não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Esse é o tema que nós vamos tratar nessa noite. João 15:16. Aparece lá, né? Ah, então pronto. Pronto. Estão aqui comigo? Diga aleluia. Amém? Glória a Deus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Acharam aí todos? Pronto? Vou repetir novamente, ok? Deixa elas acharem aqui. Isso. Pegou aí? Vamos lá. Não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Eu gostaria de ficar apenas na parte A. Nomeei, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Soberano e eterno Pai,
nesse momento eu peço que o Teu Espírito venha falar conosco, venha ministrar ao nosso coração, entendendo que aonde se encontra 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor já se faz presente. Mas nós precisamos do Teu Shekinah nesse momento, na revelação da Tua palavra, para que o Senhor venha falar com esta mulher, com esse homem que pontuou, meu Deus, a sua cartilha, ou está na tábua do seu coração, veio de longe, cansado, acordou cedo, mas está aqui, Senhor, honrando um chamado profético, um chamado do pastor. Meu Pai, no nome de Jesus, fala conosco. Tem decisões que precisamos tomar amanhã, tem coisas que precisamos resolver ainda esse ano. Ah, meu Pai, Senhor, fala conosco. É isso que eu te peço, para a glória do Teu nome. Se você crer, diga amém. A palavra de Deus aqui nos relata, nos fala sobre um assunto muito, mas muito importante, sobre escolha. Deus escolheu a nós. A grande questão é, se Ele escolheu a nós, por que tantos problemas e tantas adversidades vêm em nossas vidas? Por que tanta coisa acontece, uma vez que foi Ele que me escolheu, não foi eu que escolhi a Ele, Ele me chamou. Cada um de vocês aqui, a presença de Deus colocou uma semente e você esteve aqui, está aqui nessa noite. Porém, vamos tratar o assunto como um chamado. Quantos anos você tem virado o ano novo dentro da igreja? Muitos anos. E isso é um bálsamo para nós. Se falar isso para a pessoa aí fora, ele diz que a coisa é terrível. Para nós é um bálsamo. É um bálsamo virar o ano de joelho, é um bálsamo virar com a igreja, é um bálsamo, etc. São tantas coisas, mas parece que todos nós que entregamos a vida a Jesus, a sensação que dá é que a ausência, não haverá mais problemas, não haverá mais dificuldades, não haverá mais resistência. Pasme, aí que a coisa parece que complica, você começa a ver tudo quanto antigamente, porventura sem Cristo, você não via. Mas Jesus vem ali na sua palavra e diz, olha, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Pois bem, gente, se Ele nos escolheu, eu preciso que você abra comigo em em 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Eu posso viajar aqui na Bíblia com vocês, amém? Amém? Vocês vão viajar bastante comigo. Nós vamos pegar o rapaz chamado Eliseu. Vamos lá. Por favor, 19 e 19, 1 Reis. Ela ouve lá, né? Ouve lá, então pronto. 1 Reis, 19 e 19. Pegaram aí, amém? Vamos lá. Partiu, pois, Elias dali e achou a quem? A Eliseu. Ele encontrou Eliseu, não foi Eliseu que encontrou ele. Ele encontrou Eliseu. Pois bem, olhe para mim, por favor, com seus olhos verde cana aí. Olha para mim aqui. Foi Cristo que te encontrou através do Espírito. Usando alguém, usando uma situação, usando uma adversidade, usando um problema. Você foi encontrado, você foi achado pela presença da glória. E essa glória veio sobre você, você se rendeu, você foi cheio do Espírito Santo, foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito Santo, começou a viver a vida da igreja, começou a viver a história da igreja, mas os problemas não deixaram de existir. As limitações e dificuldades não deixaram de existir. E isso, muitas das vezes, para todos nós, mas muito mais, para aqueles que estão alguns anos na fé, você começa a desacreditar de algo poderoso, que eu acredito que é a base de toda a vida cristã, principalmente do pentecostal ou neopentecostal, que é os sinais, milagres e curas. Nós não podemos naturalizar aquilo ou humanizar aquilo que é celestial. Eu vou repetir, nós não podemos humanizar aquilo que é do reino dos céus. Nós não podemos fazer isso, gente. Se nós fizermos isso, nós estamos perdidos. Pois bem, Eliseu foi encontrado por Elias. O texto seguinte diz, por favor, acompanhem comigo. O filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi, adiante dele. Ele estava com a 12ª e Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Fale comigo, lançou a capa.
Misericórdia, quase quebra aqui, dá prejuízo aqui, meu pai. Fale comigo, lançou a capa. Ou seja, a capa é um chamado. A capa representa a unção. A capa representa a presença do Espírito. Vamos fazer uma tipologia aqui, como Elias, Cristo. Eliseu, eu e você. Nós somos chamados. Ele nos chamou, ele me chamou perdido, acabado em meio a tantas coisas, bebida, orgia, etc. E ele lançou a capa sobre mim. Ele me chamou. Entretanto, todavia, sobretudo, depois desse chamado, os meus olhos foram abertos. E eu comecei a ver as coisas diferentes. Você começou a ver as coisas diferentes. Entretanto, novamente quero dizer, os problemas começaram a ser mais notórios na sua mente. Você começou a ver as coisas com outra perspectiva. Antigamente você dizia, deixa a vida me levar. Hoje não é mais assim. Mas o grande problema é que o fogo parece que muitas das vezes vai diminuindo. E nós começamos a desacreditar que Deus ainda é Deus. Começamos a humanizar aquilo que o Espírito de Deus está clamando e dizendo, filho, vem. Você pegou eu não sei se o bispo deu cartilha aqui, deu cartilha? Essa aqui do lado? Você pegou a sua cartilha. Eu terminei lá a nossa essa semana. E eu disse, tem pessoas que eu tenho certeza que não botou nada. Não pontuou nada. Mas eu não censuro essa pessoa e não estou discriminando ninguém. Mas eu estou dizendo, a campanha sacode as águas. A campanha mexe conosco. A campanha é necessário ter isso. Não estou dizendo que é viver debaixo disso. Mas é necessário para sacudir a nossa fé. Por favor, anote aí, não precisa se abrir. O Hebreus 10:38 diz, mas o justo, aleluia, o justo viverá de quê? Pela fé. Mas o Senhor, através do escritor de Hebreus, diz, aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Significa que, se eu recuo da fé, eu estou desagradando a alma do meu eterno. Por conta disso, a minha semente não cresce. Por conta disso, eu tenho plantado e eu não colho o que eu planto. O texto muito usado, pelo bispo de Paulo, ano passado, se não me engano, sobre, e nós estamos usando um trecho profético de Isaac, que ele planta e colhe 100 vezes mais, numa terra que era imprópria. Podemos assim dizer. Mas ele plantou. Quantos de nós estamos plantando, não estamos colhendo? E eu não estou falando apenas no campo da naturalidade. Eu não estou falando apenas no campo financeiro. Eu não estou falando apenas no campo de demanda natural. Não. Estou falando em todos os aspectos. E por que não olhar sobre a questão do reino, salvação? Por que não olhar a questão do batismo do Espírito Santo? Por que não olhar a questão do avivamento do Senhor? Por que não? Vocês ficaram quietinhos. Fiquei até com medo. Vocês estão aqui, amém? Amém ou não? Olha o que diz Marcos 16:17. Confere comigo aí, por favor. Olha aí, rapidinho. Marcos 16:17. Marcos 16:17. Isso é como João 3:16. É o evangelista, né? Porque Deus amou o mundo. Olha o que diz Marcos 16:17. Já está ali. Que menina ligeira, meu pai. Estes sinais seguirão os que crerem. Tem alguém que crê aqui? Diga aleluia. Tem alguém que crê que Deus pode ainda fazer milagre? Diga aleluia. Você autoriza, você permite Deus fazer milagre na sua vida, amém? Fecha os seus olhos, levanta a sua mão direita comigo, por favor, e diga, eu libero palavra de vida sobre o meu projeto, sobre as minhas palavras que eu escrevi nessa cartilha, eu chamo a existência em nome de Jesus. O texto diz, esses sinais seguirão os que crerem. É o crer que faz toda a diferença. Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo preocupado. Tem pessoas que vêm na igreja, faz uma campanha e recebe. Aqueles que estão há anos na igreja não conseguem obter nada, nem mesmo a plenitude no que diz respeito à paz.
Espera aí, mas tem alguma coisa contraditória aí. E essas campanhas nos levam a refletir sobre isso. Nos faz pensar sobre isso. O texto é muito claro. Eu preciso crer. E olha, gente, aí você vai optar entre a filosofia humana ou a filosofia cristã. E por que não dizer judaica? É uma guerra. É uma guerra muito grande. Porque você é desafiado todos os dias a ir para a racionalidade apenas. Não estou dizendo que não precisamos ser racionais, mas, de fato, tem coisas bíblicas que não tem sentido. O sol para em Ajalon. Tem sentido isso para a ciência? O meu querido que passou aqui, que tirou 10 em engenharia, vai ver que isso é totalmente contraditório. Mas quem te chamou, quem lançou a capa sobre você, foi um ser celestial, através do Espírito. Quando você veio para Jesus, você desceu as águas, você toma a Santa Ceia, é algo profético através da fé. E nós não podemos, de forma alguma, perder essa essência. Nós não podemos perder essa essência do Espírito. Nós não podemos perder essa essência do crer, do acreditar. Nós não podemos deixar de confiar no nome de Jesus. Olha, Pai, eu quero te agradecer, porque quantos iniciaram 2021 e não terminaram? Nós não somos melhor do que ninguém. Não. Se Ele permitiu a mim e a você ficar, certamente Ele tem algo a mais para nos usar. Ele tem algo para nos usar. Algo aqui na terra nós precisamos fazer muito mais do que apenas trabalhar. Muito mais, olha que eu trabalho, mas muito mais, tem algo, tem uma essência diferente, tem algo diferente. Se Ele não nos trouxe, se Ele não nos levou, nós não somos melhores do que ninguém, ainda que, aparentemente, fulano porque foi irresponsável, fulano, enfim. Quantos nós conhecemos que foram irresponsáveis e não foi? Tem algo, tem um propósito. Você pode falar com a pessoa que está só, tem um propósito. Eu vejo isso, fala para ele, eu vejo isso em tua vida, tem um propósito, e eu creio nisso. Oh, aleluia, aleluia. O crer vai te levar a alcançar e levar pessoas que dependem de você. Eliseu foi chamado, Cristo nos chamou. Eliseu recebe a capa de Elias, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a porção dobrada do Espírito, 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 nós recebemos a porção dobrada do Espírito. Não foi você que escolheu a Ele, Ele te escolheu. E é interessante que quando ele recebe a capa de Elias, ele tinha um desafio. Olha, assumir o lugar de quem é meia boca, com todo respeito, é fácil, mas assumir o lugar de quem simplesmente orava e fogo caía, a coisa é complicada. Então ele é desafiado. No mínimo, tem 50 pessoas que andavam com Elias, que é discípulo, perto dele, e ele precisava mostrar ação. Ele precisava mostrar atitude. Quando você recebe a capa do Espírito Santo, quando você te batiza, as pessoas desejam de você uma mudança. Eles querem de você algo novo. Eles precisam de você algo novo. Pois bem, Eliseu, quando recebe a capa, ele começa a atuar em vários milagres. Eu não tenho tempo aqui para todos, mas sobre as águas, a morte da panela, o ato profético. Mas tem um, que é o último texto que eu vou ler com você. Eu quero que você abra aí, por favor, para endossar o que eu estou falando. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Por favor. 2 Reis 4, 42. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Bendito seja o Eterno. Bendito seja o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O texto diz,
Nós lemos lá que ele recebe a capa, todos vocês já sabem, aqui já foi ministrado, acredito que várias vezes, mas quando ele recebe a capa, ele tem a incumbência de continuar o ministério de Elias. Ele tem a responsabilidade de seguir. É aí que está, gente. Meu Deus. Nós temos a responsabilidade de dar continuidade àquilo que Cristo nos designou. Mas muitos de nós estamos cansados, fadigados, abatidos. E por conta disso não acreditamos que Ele pode reavivar, mesmo numa campanha tão profética como essa. E hoje o Senhor te trouxe aqui, para você ouvir essa ministração, porque você vai incendiar outras pessoas da igreja, para participar desta campanha, para dizer, você precisa voltar a acreditar. Cristo concede milagres, Ele vai operar o milagre em sua vida. Quem entende isso, diga aleluia. Ouça, o texto diz assim, 4:42. E um homem veio de Baal, espera aí, acho que aqui está melhor, Baal Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse, dá ao povo, para que coma. Por favor, pode passar. Porém seu servo disse, como hei de pôr isto diante de 100 homens? Homem aqui, pessoal, os homens aqui comem muito, bispo? Os homens aqui comem muito? É bom de boca? É? Deus é mais. Sangue de Jesus tem poder. Rapaz. Tem uns dois aqui que eu estou olhando que eu acho que não faz feio não, viu? Há um questionamento entre o servo e Eliseu aqui. Porque tinha pouca comida para quantos homens? 100 homens. E o tal do homem come. E homem de batalha? Servente de pedreiro, será que come? Gente, porque ele gasta muito. Ele tinha 100 homens para poucos pães. Mas na lógica humana, se nós formos humanizar a coisa, isso não tem sentido. Isso não tem lógica. E eu estou aqui nesta noite para dizer, pare de viver apenas da lógica. Comece a viver de sinais. Não estou dizendo que você precisa espiritualizar tudo. Não estou dizendo que você vai trazer responsabilidade ao teu Senhor em tudo. Não. Mas pare de viver apenas na lógica. Deus ainda faz milagres. Você crê nisso, amém? O texto diz, 100 homens, disse ele, dá ao povo para comer. Porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará, ou seja, estarão satisfeitos. Como isso? É impossível. Só dando pirão de farinha e aquele pesado. Como isso? Mas o texto é claro. Eles vão sobejar. Vão ficar satisfeitos. Aquilo que Deus te dá como promessa e cumprimento da promessa, nunca você vai receber e vai dizer assim, mas está faltando algo. Então não foi Deus. Porque Deus sabe como a tua alma vai se completar. O Eterno sabe tudo. O que é de Deus sempre vai vir com sobejo, aliás, com sobra, ou satisfação e paz. Tudo que é de Deus vai vir com satisfação e paz. A paz que excede todo entendimento. Deus, quando está no negócio, tem paz. Paz não significa ausência de tempestade. Jesus estava na tempestade, aquele barco quase desfazendo, e ele dormia na popa do barco. Eu preciso que você compreenda e saiba separar isso. Ter paz não significa não ter problema no casamento. Mas como é que eu posso ter paz diante de situações de casamento? É só casar. Não tem como você conviver com outra pessoa e viver 30, 40 anos sem ter uma divergência. Mas isso não quer dizer que precisa haver diluir, uma tempestade no sentido interior.
a chegar ao ponto de ter o desequilíbrio da pessoa não conseguir trabalhar, não conseguir fazer nada. Bem como os problemas vêm em nossas vidas e são normais. Se você deseja crescimento, você precisa estar preparado para os desafios que vão vir. A capa é para isso. O Espírito foi nos dado para isso. O Espírito Santo está na vida do homem para trazer direção, consolo, paz. No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, vós também vencereis. Os pães, era impossível alimentá-los. Como certas situações em vida de muitos que estão aqui nessa noite. É impossível você dar continuidade a algumas coisas, humanamente falando. Mas isso é humanamente. Pega a tua cartilha. Pega o teu propósito. Escreve lá. Coloca grampeia para ninguém ver. Nem marido, nem mulher, ninguém vê. É você e o Deus Todo-Poderoso. É você e Yahvé. Você vai para o monte lá com o bispo, chega lá. Frio, eu vou levar o pessoal ao monte, eu nunca vi tanto frio na minha vida, meu pai, Jesus de Nazaré, e você está lá, Senhor, eu creio, Deus, eu creio que sinais na minha vida vão se materializar, eu creio. Olha o texto que diz, por favor, confira comigo, vamos lá, acabou o 44? Não, né? 43 e 44, filha. Deixa eu olhar na minha Bíblia aqui, minha pesquinha aqui, viu? Cadê? Eu estou achando que faltou aí. Aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. Isso. Então lhes pôs diante, e comeram, e ainda sobrou. Conforme a palavra de quem? Mas a palavra do Senhor vinda através de quem? De Eliseu. Vai sobrar. Você crê nisso? Vai sobrar. Vai sobrar. O impossível vai se tornar possível em sua vida. O Deus de Israel vai trazer existência. Você crê nisso, amém? Vira para a pessoa com toda a educação e diga assim, mas precisa crer. Sem crer é impossível. Fala para ele, pare de humanizar o que é dos céus. Você entende o que eu estou falando para você? Sinais vão acompanhar aqueles que de fato crê. Gostaria de dizer para você que os anos, sim, os anos nos atrapalham um pouco. Quando eu digo os anos, porque são muitas batalhas, muitas lutas, e que vem, às vezes você fica desacreditado. Decepções, sim, frustrações. Tanta coisa você vê hoje, principalmente com o advento da internet, é algo, meu Deus. Mas a questão é, crer em quem? Acreditar em quê? A primeira coisa é, foca naquilo que você determinou. Determinando tu algum negócio, você te afirme. E a luz brilhará em teu caminho. Determinou a campanha. O início é bom, mas o fim é melhor do que o início. Iniciar é ótimo, mas finalizar é perfeito. Então fica firme e diga, Deus, me dê sinais. Esse pastor pregou essas coisas aí, me confirma comigo. De hoje para amanhã. Amanhã vai ter culto novamente, confirma novamente. Se é isso que é para eu fazer, é para eu colocar esse comércio, é para eu evangelizar fulano, é para eu ir orar por fulano no hospital, é para eu fazer esse concurso, é para eu fazer isso. Você vai pontuando diante de Deus. Você vai colocando diante do Senhor. Deus é para eu me habilitar para o ministério nisso. Eu vou conversar com a bispa, eu vou conversar com o bispo, ou com os pastores. O que o senhor acha? Confirma comigo. Confirma, Senhor. Vamos colocar aqui, eu nesse momento estou falando e está confirmando com algumas coisas que você colocou. Mas isso não é apenas o final. Aí você pede, agora é meu bispo, agora é minha bispa, agora é os pastores. Porque até sábado, aliás, até domingo, algo poderoso vai acontecer.
Você crê nisso, amém? Algo poderoso vai acontecer. Gente, eu creio que algo poderoso vai acontecer. Eu quero contar um testemunho rapidinho aqui para vocês. Nós estamos, finalizamos a campanha projetando. Antes de finalizar a campanha, Deus colocou no meu coração em mandar 7 dias, já para preparar as pessoas para a campanha, 7 dias antes de acabar o mês de novembro, um áudio orando. Você tem paciência de ouvir áudio de 2 minutos? Eu não. Eu boto logo no 2. Ninguém tem. E eu fui e disse, eu só vou mandar o áudio para quem tiver paciência de ouvir, no mínimo, 3 minutos. No mínimo. Agora, só que o áudio é meia-noite. Tem que ouvir antes de dormir ou logo quando acordar. Acordou, vai lá e ouve o áudio. Tem que ter coragem. E eu falei, Deus vai fazer milagres. Quando dava mais ou menos 10 para meia-noite, eu ia lá e gravava o áudio. 2 minutos e meio, 2 minutos e 30. Foi, né? Que maravilha. E aí, eu mandava meia-noite, já desligava lá o Wi-Fi e tal, enfim. Quando deu dia 1º de dezembro, eu não recebi nenhum testemunho, mas me deu uma dor no coração. Eu falei, mas Jesus, fiquei acordado, Senhor, nenhumazinha, uma pessoa vale mais do que o mundo todo, só uma, Jesus. Aí, irmãos, quando deu dia 2, eu disse, não vai vir não. Eu toda hora olhava para o celular, e eu disse, não vai vir não, meu pai. Quando deu 10 horas da noite, eu recebo uma mensagem. Pastor, o senhor acredita que eu peguei o celular 5 vezes para dar o testemunho? E quando eu ia falar com o senhor, alguém ligava? Eu disse, eu sei quem foi. Foi Deus poderoso provando o meu coração. Gente, eu recebi, para ser mais exato e preciso, 5 testemunhos. 5 testemunhos. Os demais foi coisas que nós não podemos desprezar, mas é coisas corriqueiras. Mas 5 testemunhos que eu vou dizer uma coisa para você. Só para você ter noção, tem uma moça que está para viajar para outro país. E o irmão dela embirrou que não ia vender a casa. Não ia vender. Mas o irmão não sabe que ela vai viajar. E ela só pode ficar no Brasil até essa semana. E ele embirrou que não ia vender a casa. E eu falei, se liga no áudio aí, meia-noite, 7 dias, oração e jejum. Vamos lá. Queridos, no dia 29 de novembro, ela vendeu a casa. 29 de novembro, ela vendeu a casa. Essa mulher chorava tanto, não por conta de dinheiro, mas porque ela não teria como voltar para resolver isso, que seria bem mais complicado. E outros testemunhos que não convém aqui falar no momento. Mas eu acredito, essa é a essência da minha fé. Eu acredito em sinais e milagres. Não estou dizendo que vamos ficar dependente das coisas acontecer de forma sobrenatural. Mas eu acredito que o mesmo Deus do passado, Ele atua no presente. A filosofia, a sociologia, a antropologia, o campo natural, ele muitas das vezes quer ofuscar o mistério de Deus. Você precisa ter a capacidade para separar isso. E como é que você consegue separar isso? Vindo para as campanhas. Participando de campanha. Participando do shofar. Ou seja, o sacerdote tocou o shofar. Eu venho por quê? Eu recebi essa capa. Não foi eu que escolhi ele. Ele me escolheu. Nós não podemos desprezar de forma alguma as maravilhas que o Senhor pode conceder através, por exemplo, uma dádiva como um rapaz fazer um TCC e tirar 10. É a capacidade dele, é claro. Mas tem uma pintada de Deus aí muito intensa. Porque tem professor que só para não dar ousadia não dá 10. Só para não dar ousadia não dá. Não dá mesmo. Eu consigo ver, literalmente,
que Deus, Ele está agindo de uma maneira poderosa. Nós temos encontrado pessoas que estão se rendendo aos estudos, estão estudando muito, mas não estão deixando a essência do Espírito, a sensibilidade de ajoelhar, a sensibilidade de desejar ser batizado com o Espírito Santo, a sensibilidade de chegar aqui e a humildade de colocar aqui, que coisa simples. Se for mostrar isso aí fora, isso é coisa de ignorância, isso aqui não vai acontecer, isso aqui é besteira. Mas não é. A própria ciência fala sobre isso, não é. Mas a pergunta que eu fiz com os meus amigos lá, as ovelhas e os irmãos que andam conosco é: cadê a cartilha do ano passado? Se você perdeu, você não perde seu relógio. Você não perde sua carteira querendo. Só se for um infortúnio, você fica... E o celular? Você não perde. Aquilo que é importante para nós, nós não perdemos. Então é de suma importância que você guarde a sua cartilha. Vamos colocar que você pontuou 12 coisas o ano passado, para esse ano. E, pastor, eu não consegui uma, nem oração, nem leitura da palavra. Repete novamente. E acrescenta um pouco mais. Mas o que eu coloquei na minha campanha é quase que impossível para você. Para Deus é possível. Sabe por quê? Porque há uma capa sobre você. Foi lançado isso sobre você. A capa do Espírito Santo está sobre ti, e nós não podemos desprezar isso. Nós não podemos desprezar o chamado, nós não podemos desprezar os louvores, nós não podemos desprezar de forma alguma, que Ele pode agir de uma forma sobrenatural. Você crê nisso? Oh, você confia nisso? Amém? Então tem pessoas aqui que colocou diante de Deus que precisa fazer algo em 22. E você não tem certeza, você está com muita dúvida do que deve fazer. Está na sua mente, já está predefinido, mas são 3 coisas. E você precisa escolher uma. O que fazer? Agora entra os sinais. Você precisa coletar sinais. Porque quem é do Espírito é guiado pelo Espírito. Você precisa coletar esses sinais. Nós não podemos esquecer que Gideão foi assim. Você precisa coletar aquilo que vai fortificar e vai testificar o que você está determinando. No campo do relacionamento, porventura você não é casado ou casada. No campo espiritual, você que deseja ministérios. No campo natural, você que deseja pleitear concurso, trabalho, empresa, loja, eu não sei. Chegou o momento. Essa campanha é a sua oportunidade. Essa campanha é a sua oportunidade. Não sei nem se o bispo está usando essa nomenclatura campanha, mas o projetando é a sua oportunidade de despertar, de avivar aquilo que porventura não estava tão latente em você. É despertar no campo espiritual. Lembra como você chegou em Deus? Mas isso tem tantos anos, pastor, mas você lembra. Você lembra. Chegou o momento de você relembrar e dizer: eu vou voltar. Claro, com maturidade. As meninices deixou para lá. É necessário que você comece a partir de hoje, assim como Eliseu iniciou quando recebeu a capa. Eliseu precisou se desafiar, precisou exercer. Ele pega a capa e fere as águas, porque assim Elias tinha feito. Você precisa mostrar para você mesmo que Jesus está latente aí dentro. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Você pode ficar? Convido todos a ficarem de pé. Aleluia. Feche os seus olhos e diga comigo assim, por favor, diga comigo. A partir de hoje, eu, Ronald, muito bem, vamos lá. Eu, Ronald, não irei naturalizar o espiritual. O espiritual, o que é dos céus, virá aqui na terra, em minha vida. Aonde eu colocar a planta dos meus pés,
as minhas mãos será abençoada. Eu chamo a existência agora. Eu chamo a existência agora. O que está retido no mundo espiritual, para a minha vida, aqui no natural, eu chamo a existência agora. Em nome de Jesus. Eu não sei aqui como é a questão de bairros e tal, mas será que poderia você direcionar suas duas mãos para o local onde você mora? O bairro? Só o bairro mesmo. Só o bairro. Você poderia fazer isso? Eu convido você a fechar os seus olhos. A capa está sobre você, amém? A capa está sobre você, amém? O Espírito Santo te reveste nesse momento com autoridade. Dê uma voz de comando agora sobre a sua casa. Envie o anjo agora de Deus, porque vai ter resposta no teu leito, vai ter resposta na tua casa, vai ter paz na tua casa, vai ter entendimento na tua casa, vai ter esclarecimento na tua casa, vai sobrar na tua casa, vai sobejar a tua casa, haverá prosperidade. O novo de Deus está chegando lá no seu local de descanso, no seu local de trabalho. O novo está chegando. Oh, rabachacatarabachaya. Você vai chegar cansado, fadigado, e o Espírito vai te renovar. O Espírito vai renovar você, vai te dar ideias, porque o sobejo de Deus se encontra no teu lar. A presença do Eterno se encontra lá. Oh, rabachatorabacaya. De mão erguida para lá, fale comigo assim, em nome de Jesus. Eu ordeno agora que o anjo de Deus visite agora o meu lar, a minha casa, e eu declaro presença milagrosa, sinais e poder, reine sobre o meu lar, assim como foi sobre a vida de Eliseu. Porção dobrada do meu espírito, aliás, porção dobrada do Espírito de Deus. Você crê nisso, amém? Quantos crê nisso, diga aleluia. Vira para 3 pessoas e fala, toma posse da tua promessa. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Oh, aleluia. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que disse sobre mim não pode se frustrar. Não. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, Deus do impossível, não desistir. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quantos creem nessa canção? Vamos cantar mais uma vez. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Isso é verdade, Senhor. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir,
sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Verdade, Não. Venha em meu favor e cumpra Levante as em suas mãos e mim profetiza teu querer. aquilo que Deus é. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Feche os seus olhos e declare: Deus do impossível. Deus do impossível. Senhor, não permita que a nossa mente perca o impossível do Senhor. Deus do impossível. Que o nosso coração se acenda, Deus, aos milagres do Senhor. Deus do impossível. Deus do impossível. Senhor Deus, e nós profetizamos, ó Pai, aquilo que foi ministrado essa noite. Senhor Deus, leva cativa as nossas mentes, Pai, para que o reino dos céus nunca, nunca seja tirado dos nossos olhos. Senhor Deus, em tudo que nós fizermos, em tudo que nós sonharmos, em tudo que projetarmos, esteja cruzado com o reino dos céus. Senhor Deus, passa o teu reino através de nós, através dos nossos sonhos, através dos nossos ideais, através dos nossos pensamentos. Senhor Deus, porque em tudo nós reconhecemos o Senhor em nossos caminhos. É isso que nós declaramos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. Não podemos banalizar as coisas de Deus. Tratar como interessante, pastor Ronald. Isso me fez lembrar quando Pedro, no capítulo 10, versículo 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ele subiu a um terraço para orar. E lá ele teve uma visão de todos os tipos de animais. E aí tinha animais que na lei era impura, na época. Vários animais com unhas fendidas, porco, essas coisas, porque o judeu não come porco. E aí então, Pedro teve uma visão. Na hora que ele viu tudo aquilo, aí ele ouviu uma voz: mata e come. Aí ele falou: não, Senhor, eu não vou matar e comer não, porque eu nunca comi nada imundo, nada impuro, nada comum. Aí veio uma voz e disse: nunca trate como comum aquilo que Deus abençoou. Rapaz, olha o tanto que isso é forte. Nunca trate como comum. Olha, isso dá uma pregação e tanto, é ou não é? Nunca trate como comum aquilo que Deus abençoou. E às vezes, recebe coisas pequenas e trata como comum. Não, amigo, não. Nós não vamos banalizar o evangelho. Nós não vamos banalizar as coisas de Deus. Estava conversando com o Cleudio vindo para cá. Tem uma fala no meio da psicologia que eu tenho horror a ela. Nós precisamos humanizar. Humanizar? Isso, aliás, no meio, toda a linha de saúde fala isso. Fala isso. A medicina fala isso. Tudo fala humanizar. Não tem coisa mais podre na terra que humano. Nós temos é que trazer o espírito sobre o humano para que ele deixe de ser a tranqueira que é, ou não é? Como é que eu vou humanizar se o humano é caído desde Adão e Eva?
Eu tenho que espiritualizar. Não é espiritualizar de ver coisas, ou seja, tem pessoas que vê demônio em tudo. E o dele é o próprio demônio. Não precisa do demônio, é só soltar ele que ele faz o serviço. Não. E tem gente que não vê demônio em nada. O que é de demônio é de demônio. O que é Deus, e o que é minha parte é a minha parte. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Vamos colocar de pé. Quero agradecer muito o privilégio que temos de ouvir o pastor Ronald. Ministração de Deus, tremendo, maravilhoso. E com toda certeza ali, em Feira de Santana, o Senhor há de fazê-lo prosperar em todas as áreas. Há de fazê-lo prosperar em todas as áreas. Você sabe, né, Ronald? O Toninho mais Amara está indo embora para Maracás, né? Pois é. Nós vamos lá. Olha, dia 28, quarta-feira que vem, nós temos o culto de ações de graça para despachar para São Paulo, pastor Cristiano e a pastora Maria Luísa e também Toninho e Mara. Então nós vamos fazer um culto de ações de graça. Não traga um prato não, coloca alguma coisa dentro do prato e traga, tá? Vamos fazer um ajuste aí, amém? Pastora Raquel, pastora Eunice, ajude nisso, vamos fazer uma coisa bem bonita ali, porque o Toninho mais Amara merece isso aqui. O caso é o seguinte, sabe o que você faz lá? Faz farofa lá e traz para ele. Ele gosta de farofa demais, farofa com jabá e feijão, né? Seu Carlos, na hora que falou farofa, falou farinha, ele já pensou no feijão, ele já fez assim logo. Ó. Rapaz, isso aí é o Carlos Feijão. Rapaz do céu. Glória a Deus. Amém, gente? Levantem suas mãos comigo e fala: Senhor Jesus, nesta noite, em paz, eu me deitarei. E logo, logo, fala, eu mesmo pegarei no sono, porque só o Senhor é quem me faz, ó Deus, repousar seguro. Me leva em paz, me traga em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe você, até amanhã às 15 e também às 19h30. Vá com Deus em nome de Jesus.